monstros marinhos de verdade surgem das profundezas. Ela lentamente começou a vir na minha direção. Não sabia se ia sobreviver porque ela era enorme. Alguns dos locais mais ermos são ímãs para a vida selvagem. A península de Baja Califórnia é um desses lugares. Aqui no Mar de Cortez, você encontra alguns dos animais marinhos mais belos do mundo. Mas ao lado da beleza, convive a fera, a lula de Humboldt. Os pescadores locais chamam a lula de El Diablo Rojo, o diabo vermelho. Quando adulta, atinge mais de 1,80 m e é uma predadora terrível. Todas as noites, elas sobem 600 metros das profundezas do oceano para caçar. Cada tentáculo possui centenas de possantes ventosas com ganchos. A maioria dos mergulhadores se mantém afastada, mas o cinegrafista americano Scott Cassell é uma exceção famosa. Ex-oficial de combate ao terrorismo e detentor do recorde do mais longo mergulho assistido do mundo, ele está acostumado a aventuras. Mas Scott não se deu conta de que filmar a lula de Humboldt seria seu maior desafio. Esses bichos são incríveis. Eles têm 2.000 ventosas, como a maioria das lulas, mas cada uma delas é revestida com uma série de dentes, até 36 deles. Se fizer as contas, são mais de 50.000 dentes que elas podem usar ao mesmo tempo contra a presa. Mas isso não é o principal. Tem um bico do tamanho da mão de um homem. Ninguém conhece a pressão da mordida, mas sei que conseguem morder a cabeça de um atum, que é de osso sólido, sem nenhum problema. Essas lulas enormes vivem apenas 18 meses. Para engordar depressa, elas comem praticamente qualquer coisa que encontram. E como caçam à noite, isso aumentaria a vulnerabilidade de Scott. Ele iria trabalhar na escuridão total. As lulas são uma presa importante para os pescadores locais. Eles alertaram Scott que estava louco para entrar na água. O capitão mexicano desse barco me disse que se eu entrasse na água, iria morrer. Scott estudou o animal. Seu bico afiado como navalha era o perigo principal. Ele projetou um traje que parecia ter saído de Guerra nas Estrelas. É um traje de fibra de vidro. Há um pouco de Kevlar por dentro para deixá-lo mais forte, mas na verdade é só uma armadura de fibra de vidro inspirada nos soldados dos filmes de Lucas. Essa armadura não iria facilitar os movimentos. Scott também usou uma camada de malha de aço para protegê-lo de mordidas de tubarões. Era hora de ir à luta. Aluguei um barco de pesca mexicano e partimos. Uma lula foi pega e puxada até ficar sob o barco. E eu caí na água para filmá-la. E lá estava eu, cara a cara com essa lula fantástica de 1,5 m. Enquanto eu filmava, a alguns metros sob a água, ela mudava de cor velozmente. Era algo tão belo que eu nem podia acreditar no que eu via. Todos sabem que os cefalópodes, o polvo, a ciba e a lula mudam de cor para se mesclar ao ambiente. O mais incrível é que também usam a cor para transmitir emoção. Na linguagem das lulas, esse faiscar significa perigo. Scott não queria ver nenhuma lula morta durante seu trabalho, mas essa não sabia disso e emitiu um sinal de perigo. Foi quando eu descobri que essas lulas se deslocam em bandos. E, de repente, me vi cercado por várias lulas agressivas. Elas me agarravam tão forte que parecia que eu estava numa briga de bar. Uma delas atingiu a câmera com tanta força que a câmera bateu no meu rosto e eu vi estrelas. 2 lulas agarraram minhas pernas e me puxaram para baixo tão depressa, de 12 para 21 metros, que meu tímpano direito rompeu. Se um mergulhador afunda rápido demais, a mudança de pressão pode causar uma lesão grave. Quando consegui me libertar, eu voltei para a superfície e tive uma experiência realmente violenta. No Mar de Cortez, lulas do tamanho de um homem estavam caçando. Foi quando eu descobri que essas lulas viajam em bandos. Eu mergulhei uns 75 metros. E aí, então, comecei a encontrar essas lulas. Elas eram maiores que todas que eu havia visto até então. Para Scott, algumas pareciam monstros. Tinham bem mais de 1,80 m. Eu me virei e vi uma sombra escura e imóvel atrás de mim. Era a maior lula que eu já tinha visto.
Quando virei a câmera, ela lentamente começou a vir na minha direção. Não sabia se ia sobreviver porque ela era enorme. A lula era bem maior que Scott. Mas o que aconteceu a seguir foi uma completa surpresa. Seu ataque não foi agressivo. Queria mais explorar o que eu era. Depois se afastou e, durante 12 minutos, circulou à minha volta, explorando o que eu era. Enquanto ela me explorava, me deixaram em paz. Eu pude ver além dela e notei dezenas de lulas enormes e todas estavam aguardando. Não vinham me atacar como costumavam fazer. Esperavam que ela decidisse o que fazer. Foi como encontrar uma espécie alienígena, um bicho muito inteligente. Após um instante, ela virou os olhos para trás e, utilizando o funil, acelerou e sumiu após 1 ou 2 segundos. Uma aceleração incrível. Ainda muito surpreso, através da visão periférica, notei que as outras lulas vinham na minha direção. Olhei para elas achando que teria uma experiência similar, mas apanhei como nunca na minha vida. Após 300 encontros, Scott sabe que as lulas são perigosas, mas também as admira. A verdade é que elas são grandes predadoras e capazes de matar e comer um animal do tamanho de um ser humano. Mas não quer dizer que sejam más. Essas lulas são predadoras fantásticas que as pessoas precisam conhecer. Mas devem fazer isso com devido respeito. É bom se proteger e não lhes dar nenhuma chance de agarrá-lo, porque elas farão isso.